Olá, galera, muito bom dia. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, no caso, em relação ao capítulo 12, a vida intensa na metrópole, tá? Tá justamente correspondendo aí às páginas 208, basicamente 210. Pessoal, hoje nós vamos estudar um teórico alemão, inclusive ele analisa a estrutura da sua cidade, que é o Georg Simmel. E aí, qual é a lógica? Com o advento da modernidade, nós percebemos intensas ou ainda diferentes formas de organizações de cidades. E por conta disso, nós percebemos um intenso processo de aceleramento em relação às formas como as vidas se organizam dentro das cidades. Porque com o mundo atual globalizado, qual é a lógica que nós vamos perceber? O mundo globalizado ele faz com que haja uma redução do espaço, sai um pouquinho desse sol, em função de um tempo. Então se reduz o espaço em função de tempo porque você tem uma vida intensamente agitada. A metrópole faz isso, você acorda, você vai para a escola, você trabalha, você vai para uma universidade, você vai fazendo 1001 ações em pouco intervalo de tempo. E aí, por conta disso, o Georg Simmel, ao analisar as cidades alemãs nas suas obras, ele percebeu que essa modernidade trouxe consequências diretas na vida, tanto individual como coletiva das pessoas. E aí, por que ele coloca essa vida intensa da metrópole? Porque, na verdade, como a lógica é o time is money, ou seja, tempo é dinheiro, você precisa trabalhar mais para produzir, no caso, para um determinado patrão, empresário, um burguês, automaticamente, você, em muitos momentos, precisa adequar o seu corpo àquela condição de uma vida acelerada. Por isso, aí pensando na questão da saúde, nós temos muitos momentos o quê? Um intenso processo de sedentarização da população. A população está sedentária porque ela não ela chega em casa, ela trabalha cedo, acorda às vezes 6, 7 horas da manhã, ou às vezes até bem antes para poder trabalhar. Chega em casa às 6, 7 da noite, 8 horas, vai limpar a casa, vai, por exemplo, fazer comida, a pessoa acaba, o seu corpo físico desgastado. E aí isso traz inúmeras consequências, não somente para a saúde, uma redução em relação às interações, aos diálogos com as outras pessoas. As pessoas elas acabam, por si só, se tornando mais distanciadas. É por isso que, por exemplo, com o advento da globalização, o meio técnico, científico e informacional, ele foi colocado em prática para dar aplicabilidade à ideia de uma redução em função do tempo e do espaço. E aí, por conta disso, nós vamos ter a formação de aldeias ou redes globais. Por isso que se aloca essa ideia da metrópole. Pega, por exemplo, São Paulo. São Paulo é conhecida como uma cidade que não para. Ela não dorme. Não dorme porque a dinâmica é o quê? O trabalho, é o lucro, é a produção. E não somente isso. Essa vida agitada com que a cidade leva, diferente, por exemplo, do campo. Então, por quê? Porque são formas de organizações diferentes, estruturas e conjunturas diferentes e preocupações e anseios diferentes. Só que essas organizações, elas impactam diretamente na vida das pessoas. Então, em muitos momentos, já que nós estamos numa era tecnológica, numa era, por exemplo, da informação, as relações, por isso que ele coloca lá na página 210, a proximidade corporal versus distância espiritual. Você pode ter o contato aí hoje em dia com a pessoa. Você está, às vezes, dentro de um trem cheio de gente. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que você esteja interagindo com aquela pessoa. Porque você está lá com o seu quê? Seu celular. Ou seja, as relações elas se transformaram para ser mais virtuais do que presenciais, do que corporais. E isso leva a um estado de isolamento, o isolar humano a uma solidão muito grande. Porque em muitos momentos, até mesmo na hora da refeição na sua casa, você está lá na sua refeição, está lá com o seu celular. Por quê, pessoal? Percebam que o diálogo corporal, essa proximidade corporal, acabou se reduzindo na vida das metrópoles. Porque às vezes não necessariamente você está, por exemplo, antenado numa rede social, mas você está resolvendo uma questão propriamente do seu trabalho. Por quê? Porque você precisa inserir aquela prática do time is money. Quer ver um exemplo bem clássico? O relógio. Está lá na página 209. O relógio ele surgiu com o sentido de controle do corpo sobre o tempo. Por quê? Porque você precisa, às vezes, programar uma hora para poder acordar, o seu despertador, porque você precisa estudar, porque você precisa trabalhar, porque você precisa fazer uma determinada forma de atividade.
E se você não programar isso, você acaba perdendo isso. E às vezes, perdendo uma atividade pode levar à perda de um emprego, ao término de um ano letivo, né, ao término de um semestre numa faculdade. Então, o relógio serviu para fazer justamente essa forma do controle sobre o corpo em cima de um tempo, né? E não somente isso, qual é a atitude de reserva que está sendo colocado aí para nós na apostila? É justamente como as relações, elas hoje, por mais que o corpo esteja presente, mas as relações são distanciadas, né? Nós temos ações, atitudes de reservas, atitudes individuais. O ser humano é um ser reservado, que não está mais preocupado em relacionar-se, interagir com o outro, mas interagir consigo mesmo, dentro de um espaço, de um ambiente virtual que, na verdade, não reflete o real, não reflete o concreto, mas uma dimensão mais abstrata. Então, as relações pessoais, elas ficam apenas dentro de um segundo plano. E é por isso que nós percebemos o advento do famoso mal do século, a depressão. Porque o homem se transforma num ser isolado, num ser sozinho, né? Imbuído de toda essa dinâmica do fomento que o sistema capitalista faz. Que se você não trabalhar, você não tem dinheiro. O Estado não vai, por exemplo, te cobrir, não vai assistir você. E aí você precisa angariar recursos para poder garantir a sobrevivência sua. O outro é uma consequência. Né? E aí percebam que o ser humano está muito preocupado, muitas das vezes, nos discursos que são produzidos dentro das esferas, dentro das cadeias das redes sociais, sejam eles fake news ou não estou entrando nesse debate, mas ainda assim ele está muito mais preocupado com a lógica do virtual, né, do seu Facebook, do seu Instagram, do seu WhatsApp, do Twitter, do que propriamente do concreto, do real, daquilo que dá um cimento, daquilo que dá um fermento nas relações cotidianas. Então, por isso que muitas das vezes o cotidiano, as práticas, elas acabam se tornando apenas meramente rotinas, que acabam não tendo uma dimensão, um significado concreto, um sentido concreto, mas apenas repetições de gestos, de ações, de palavras, porque o ser humano sente essa necessidade de dar conivência e legitimidade aos discursos produzidos por uma esfera de tempo, de trabalho, cujo corpo é controlado na esfera do lucro e do dinheiro.